E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 43, em conversação. No último programa, o ministro Benevenuto continua informando as suas impressões no campo de batalha na Polônia. A gente viu que ele ficou admirado de ver inteligências muito avançadas, pessoas muito instruídas, planejarem ataques a lugares que não tinham nada a ver com a guerra, escolas, hospitais, museus, que eles achavam que fazendo isso ia causar um impacto direto. Mas isso não é comportamento de pessoas do bem. Né? Por mais que você vá lutar numa guerra, você não precisa fazer isso. Você lute lá com quem está no fronte, né? Quem foi designado para isso, mas não atacando lugares pacíficos. Então isso chocou muito ele. E outra coisa que ele diz, né, é que ficava muito difícil ajudar aos desencarnados, porque o que ele percebia? Que quando os militares agressores se afastavam do corpo, eles ficavam espavoridos, ele percebeu que todos estavam telementizados por espíritos das trevas, eles estavam dominados, né, por forças tenebrosas. A gente até comentou da questão 459, da influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, eles foram preparados para serem cruéis, porque o nazismo fez isso. O nazismo, ele plantou na mente alemã uma superioridade que, na verdade, só a nível corporal e intelectual, porque para eles só a raça branca e sem doenças poderia sobreviver. Então, eles foram cultivando isso nas mentes juvenis, e eles e adultos também, e aqueles que realmente, alguns não, mas a maioria se comprazia com esse pensamento. E acabaram realmente se tornando, como no dizer aqui do Benevenuto, do ministro Benevenuto, verdadeiras bestas humanas. Besta no sentido bíblico, né? Aquele ser humano que tem um comportamento pior do que o do animal. E aí ele disse que eles não conseguiam ajudar. A gente até abriu um parênteses para falar que na nossa vida de relação, a gente também tem que ter esse bom senso. A gente tenta ajudar, mas se a pessoa não quer, a gente tem que, né, se retrair. Não é ter indiferença pela pessoa, continuar orando por ela, entendendo que por enquanto ela quer viver do jeito que ela quer. Muitas das vezes não é o mais correto, mas ela ainda se compraz nisso. Então, o que se pode fazer? Oração. A gente abriu esse parente para comentar, porque agora alguém, né, vai perguntar a ele por que se não ajudava essas pessoas. Parece que não ouviu o que ele disse, porque ele termina o 17º O 17º parágrafo ele termina assim: dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam aos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasma da cruz. Então ele falou que eles não queriam ajuda. Aí
uma pessoa lá vai perguntar, e não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém interrompendo o narrador. Deixa eu só fazer comentar, mas colocando o exemplo aqui no Livro dos Espíritos, porque ele fala assim, ó, dominados na maioria, alguns deles, os militares agressores, abandonavam as vestes carnais compelidos pelas circunstâncias. Dominados por forças tenebrosas, a maioria fugiam dos espíritos missionários. Na pergunta de número 546 do Livro dos Espíritos, em que do capítulo da intervenção dos espíritos, em que Kardec intitula essa série de perguntas, os espíritos durante os combates. Ele pergunta assim: no tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Aí ele pergunta assim, mas a próxima pergunta é assim. Qual é a próxima? Não, mas o comentário da 546, ele fala assim: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade surge, porque ele acha que continua combatendo. Mas na pergunta 547, ele pergunta assim: após a morte, os espíritos que, como vimos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? A resposta é: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, que cada um tem o seu tempo, a gente não diz o tempo aqui, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E ele fala uma pergunta na letra A: continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Então aquilo fica na ideia da pessoa muito tempo, fica no pensamento. E pode ir para outra encarnação, aquela perturbação que ele fala, ó, guarde vestígios, né? Daí é o que a gente está vendo aqui no nosso lar. Por isso que eles fugiam da cruz, eles queriam a dele. Agora, Tereza, tem interessante no livro também, só um pouquinho, no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, no capítulo 5, livro Cartas de uma Morta, o primeiro livro psicografado pelo Chico, ditado pela sua mãe. E o capítulo 5 do livro: a Terra, obscuro planeta de exílio de sombra, vista do além. Né? No item 5 desse capítulo 5, deixa eu ver aqui, está aqui: a chegada no além dos desencarnados na guerra, porque ela vai falar da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e também foi tão violenta quanto a Segunda. Diz assim: surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última grande guerra. Então ela presenciou preparativos de socorro, como a gente está vendo aqui, para a última grande guerra, que foi a primeira. E não foi ainda sem surpresa que vi chegar os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos, que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. Então são os hospitais que são montados para socorrer aqueles... No caso dela, foram os que foram trazidos da Europa para o Brasil também. Chegaram ao nosso lar. Aí ela continua só mais um pouco. De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas, conduzidas por almas solícitas e devotadas, que esses trabalhadores aqui que ele está falando no nosso lar. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fraticidas, mais ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam, abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais privativas àqueles que a elas fizeram jus. Então, tem que fazer jus, não é
todo caso que é assim. Então, E tem uns que não querem. Como aqui o exemplo que não quer, fugiu, vai fazer o quê? Livre-arbítrio. Mas o moço lá perguntou. E não eram, parágrafo 18, e não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Olha, no fundo, ele quer, o que ele quer falar é o seguinte, mas quem foi ajudar não podia intervir, né? Não podia fazer alguma coisa, como é que deixou fugir? Na realidade está até questionando Deus, né? Porque muitas das vezes a gente faz isso, o que a gente faz, Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz isso? Por que o guia não faz aquilo? É a mesma pergunta que o moço está fazendo aqui para o Benevenuto. E aí o Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Então, aí ele vai fazer uma analogia com a loucura, né? Com aquela pessoa que está louca, e realmente é uma analogia muito boa, porque quem faz crueldade numa guerra realmente está para lá de louco. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, se não o hospício? Aqui nós estamos falando na década de 40, onde havia hospícios, muitos hospícios pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha a colônia Juliano Moreira, a gente tinha o hospital Pedro II ali no Engenho de Dentro, em Minas Gerais tinha um manicômio, né, um hospício muito grande. Nossa, tristeza. Eu me esqueci agora a cidade que era. Barbacena, não? Eu não lembro se era Barbacena, mas era uma coisa assim terrível. Horrível. Então, nessa época, por isso que ele está comentando hoje em dia, graças aos medicamentos, graças a muitos tratamentos modernos, isso não é tão necessário. Então ele está dizendo, né, ele está falando, mas qual é o remédio que você vai poder usar para os loucos furiosos, aqueles que matam, que agridem, se não um hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, se não deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Então não teve outra solução do que deixar, porque elas não querem ser ajudadas, né? Porque a prática do mal, ela adoece a criatura realmente enlouquece, e a gente acha que não, mas danifica o cérebro. A pessoa que faz muita maldade, ela, com o tempo, com aquela coisa quanto mais, não é? Ela está se violentando primeiro, porque a gente não faz mal para o outro. A gente tem que aprender isso e se conscientizar disso. A gente só faz mal para a gente mesmo. O outro está na lei, está em curso na lei. E se ele tiver que passar pela nossa maldade, alguma coisa ele fez de errado, mas a gente se tornou uma pessoa má. Então, o mal, todos aqueles que se entregam à violência, que falam com violência, que agem com violência, elas estão mentalmente doentes. Daqui a pouco isso vai alterar o cérebro delas. Mas o que vai se fazer? Não tem como você ajudar uma pessoa violenta, uma pessoa que não quer ser ajudada. A gente tem que esperar o tempo. E o tempo é de Deus. E Deus sabe até quando essa pessoa poderá continuar reencarnada na Terra no aprendizado. Se ela, até, né, o momento em que a Terra definitivamente passar para regeneração, se ela não tivesse modificado, ela vai ser convidada a estudar e a se regenerar em outro mundo, em outro ou parecido com a Terra, né, ou bem inferior à Terra. Isso aí é uma decisão divina. Mas
essa pessoa que, como ele está colocando aqui, elas vão ter que, esses espíritos da guerra, né, eles vão ficar, como ele coloca aqui, nos precipícios das trevas, onde de alguma maneira elas vão ser compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. A gente tem um exemplo disso no livro Libertação. No livro de Libertação, depois do capítulo 5, 6, o André Luiz vai assistir uma cerimônia em que alguns espíritos que foram, né, ali, se colocaram ali naquela região trevosa, porque ninguém coloca ninguém, a gente é que se coloca pelo nosso comportamento, eles vão sofrer um julgamento. E aí começa o desespero, porque eles começam a ver que eles só conseguiram se prejudicar a si mesmos. Aí há toda uma severidade e, de alguma maneira, a partir dessa severidade, dessa crueldade que eles vão enfrentar, eles vão se cansando do mal. Então, Deus deixa que a gente continue praticando a violência, o mal, que a gente acha que é para o outro, mas, em síntese, é para nós mesmos. Deus permite para que a gente vá se cansando. Um dia a gente se cansa de fazer. O dia que realmente a gente perceber que a gente só fez mal e prejudicou e atrasou a própria evolução. E acho que é por aí que a gente vai se cansando. Então, o Benevenuto está dizendo para esse senhor, olha, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nem Jesus mexe nele, e se a pessoa está tão violenta, está tão desesperada, desequilibrada, o recurso para ela, de regeneração para ela, como ele coloca aqui, né? De reajustamento para ela, é num lugar tão desequilibrado quanto ela se encontra. Então esses vão para as trevas, esses espíritos agressores, violentos, cruéis, eles já se colocam nessas regiões quando desencarna, porque foi o que eles cultivaram. Por isso que o Emmanuel diz que o céu e o inferno estão dentro de cada um. O céu quando a gente escolhe o bem, e o mal quando a gente se afasta dele. Então a própria criatura, se coloca no inferno, na região trevosa. Esses soldados agressores, cruéis, diabólicos, eles já estavam lá, na realidade, né? Eles perderam o corpo e vão continuar habitando essas regiões trevosas. Então, essa questão dos loucos pacíficos no lar, né? E as almas são compelidas a se reajustarem. E um dos grandes erros que a gente comete talvez seja o maior deles, é o suicídio. Nós estamos falando da guerra, né? Mas na questão do suicídio, a gente tem que lembrar sempre isso, né? A estatística está muito alta. E aí os espíritos perguntam assim, na questão 945 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Então a pessoa está numa situação de encarnação em que ela tem, as circunstâncias da vida dela fazem com que ela tenha desgosto pela vida. Pode ser várias coisas, doenças do corpo, questões de relacionamento e tudo mais. Aí olha a resposta dos espíritos: insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Resposta curta e grossa deles. Então ele está perguntando aqui sobre a questão do suicídio, quem tem desgosto. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ele está dizendo aqui, ó, loucos pacíficos, que remédio reservará aos loucos pacíficos, senão o hospício? Ele está falando... Não, o pacífico não. O pacífico é o lar. Desculpa, o lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos? Isso. Desculpa, senão o hospício. Então ele está falando dos loucos pacíficos no lar e dos loucos furiosos do hospício. Ele está falando das encarnações também, né? Porque esse pessoal vai reencarnar, não esqueçamos disso, todo mundo vai. Então vão reencarnar numa situação de atribulada. E nessa situação atribulada pode gerar um desgosto pela vida.
E aí pode levar o quê? Ao suicídio. Mas não tem motivo, é o que o Espírito está respondendo a Kardec aqui na questão 945. Por que não trabalhavam? Por que não trabalhavam? O que quer dizer? Por que já não trabalhavam antes de ficar louco? Porque é o trabalho. O que ele está falando do trabalho? O trabalho íntimo. É claro que o trabalho externo, ele favorece. O trabalho é divino compromisso. Por isso que Deus nos deu 2 braços, 2 pernas, para que a gente se movimente, trabalhe. E a boca para falar e a mente, tudo, né? O corpo é para isso. Mas é o trabalho íntimo. É aquele trabalho externo que gera um pensamento de progresso. É isso. Ele está mandando a gente trabalhar. Está dizendo o quê? Por que ele fala insensato? Porque ele está dizendo para a gente que nós estamos inseridos numa situação que nós plantamos antes. E nós estamos colhendo a sementeira. Esses loucos aqui, pacíficos, e os furiosos vão encarnar. E se não trabalharem, já desde agora, no plano espiritual, eles vão encarnar numa situação muito mais precária, muito mais trabalhosa, né? Isso é uma lição para todos nós, porque estamos aqui inseridos no corpo, vamos desencarnar daqui a pouco e depois a gente volta novamente. Então o trabalho é uma necessidade constante nossa, né? Bom, voltando aqui ao parágrafo, então o que ele quis dizer, né, fazendo essa analogia que os agressores são loucos na realidade, e aqueles mais violentos, eles são levados às trevas. Então, na realidade, a região trevosa, ela tem uma função pedagógica, né? Ela vai ensinar o espírito a se cansar do mal. Quanto tempo isso vai durar? Aí só depende do espírito, porque ele tem que sair dessa região por livre, espontânea vontade. Porque foi por livre, espontânea vontade que ele se tornou um agressor cruel. E aí o ministro vai dizer, então, concluir a fala dele dizendo: é razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então ele fez aqui um elencar de tudo, né, de todas as impressões negativas que eles, né, que o Benevenuto, que era participante dessa missão, que saiu do Ministério do Auxílio, ele foi convidado aí, tudo que ele viu lá no campo de batalha. E ele, aí, no final ele diz isso, que só pode ser ajudado aquele que está predisposto a isso. Aqueles, no caso aqui da guerra, aqueles soldados cruéis, eles estavam destinados, o caminho dele era a região trevosa, porque eles já se encontravam ali. Mas um dia, não é? Com certeza, eles vão sair de lá quando quiserem. Eles têm que sair de lá por livre e espontânea vontade. Isso também serve para nós. A gente só vai sair das situações equivocadas em que nós nos colocamos quando a gente quiser sair. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Por mais que nosso guia nos ame, por mais que Jesus, eles colaboram, mas a atitude final é nossa. Então, esses soldados cruéis que resolveram se afastar do auxílio que era proposto pelos espíritos superiores, que preferiram continuar onde já estavam, nas regiões trevosas, não é? Quando eles quiserem sair de lá. Então, a gente vê que essas regiões não foram criadas por Deus, mas elas servem para a nossa melhoria enquanto espíritos, servem de instrumento, né, de desgaste da nossa maldade. A realidade é essa. Mas continuaremos no próximo programa a conversar um pouco mais sobre o André Luiz, sobre a vida no mundo espiritual, que nos ajuda, se quisermos, né, melhorar a nossa vida aqui enquanto encarnados ainda estamos, né? Então chegamos mais ao final de um programa, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que amparem a todos, a toda a humanidade, principalmente aqueles que se encontram
fisicamente e espiritualmente ligados a lugares onde a guerra é declarada, seja ela, né, aqui no Brasil, as nossas guerras urbanas e as guerras em outros países. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.